Oi, tudo bem contigo? Fique comigo neste vídeo que você vai entender muita coisa sobre como funciona na realidade a dívida externa e dívida interna do país. Você está no canal Brasil Conservador Notícias. Antes de você ver o vídeo, peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal, comente e ative o sininho de notificações para o YouTube recomendar nossos vídeos ao maior número possível de pessoas, e assim você estará ajudando muito o canal. Nos comentários, deixe sugestões de ideias de vídeos para que possamos trazer esses assuntos sugeridos. Desde já, minha gratidão. Vamos ao vídeo. Anos atrás, o filósofo Olavo de Carvalho fez uma postagem onde ele dizia que estava circulando na internet uma explanação muito interessante do economista Valdir Serafim. O assunto era e ainda é muito didático, e bem simples a sua explanação. Até porque, não se trata de ser de esquerda ou de direita, e sim, entender a verdade e o mecanismo econômico dos números. Ouve-se falar em dívida externa e dívida interna brasileira, mas muitas pessoas não entendem nada. Vamos pontuar as duas aqui. Dívida externa são as dívidas do país com o Banco Mundial, FMI, e outras instituições internacionais, em moeda externa. Dívida interna são dívidas do país com bancos nacionais, em reais. Quando Lula assumiu o Brasil em 2003, devíamos 212 bilhões de reais em dívida externa e 640 bilhões de reais em dívida interna, sendo este total de 852 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa brasileira. Este dado é verdadeiro, porém, Lula não explicou e omitiu da população que, para pagar a dívida externa, aumentaria a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, depois do pagamento da dívida externa, a situação era a seguinte. A dívida externa era 0 bilhões de reais, mas a dívida interna passou de 640 bilhões de reais anteriormente, para 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Ou seja, aumentou muito, e isso é assustador. Na verdade, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna dobrou. Em 2010, percebe-se que não se vê e não se via mais na TV e jornais algo convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela tinha voltado e voltou. Em 2010, no último ano do governo Lula, a situação era a seguinte. Dívida externa, 240 bilhões de reais. Dívida interna, 1 trilhão e 640 bilhões de reais. Total da dívida, 1 trilhão e 890 bilhões de reais. Ou seja, nos governos Lula, a dívida aumentou em 1 trilhão de reais. É daí que vem o dinheiro que Lula gastou no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Cultura e outras bolsas, incluindo com certeza a corrupção do mensalão. De onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Com certeza não foi com dinheiro de crescimento do país, e sim com dinheiro de endividamento. Compreenda. Ou você acha que Lula é mágico? Ou você acha também que o ex-presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Claro que não. Se você quer mais detalhes sobre a dívida externa e interna do Brasil, o economista Valdir Serafim deixou o link www.sonoticias.com.br e este link também estará na descrição deste vídeo se você quiser saber mais do assunto. Procure pelo economista Valdir Serafim, e também pelo tópico dívida externa brasileira. É um negócio de cair o queixo. Toda informação que os governos tentavam colocar na cabeça da população é pura ilusão. Lembramos que 30 milhões de brasileiros foram tirados da linha da pobreza, já no regime, dito militar, quando a população era 1/3 do total de brasileiros atuais. A organização Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais sugere uma auditoria total nas contas do Brasil. Somente desta forma saberemos o valor real das dívidas externa e interna. O Brasil não consegue resolver seus problemas sociais e investiu um caminhão de dinheiro em uma Copa do Mundo e outros mega-eventos, onde diversos elefantes brancos construídos ficariam como dívidas e prejuízos para gerações futuras. De onde veio e de onde virá todo esse dinheiro? Os economistas do Brasil são unânimes em afirmar que todo este descontrole e esta farra com o dinheiro público irá forçar o Brasil a se endividar por mais ou menos 40 anos. Se liga, Brasil!